Então, essa aplicação aqui é uma aplicação do FAST, eu até mandei o link na atividade postada lá. Bom, basicamente aqui, nessa aplicação, a gente vai entender um pouquinho do modelo atômico. É o modelo atômico didático que a gente usa na escola, que é o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Vocês viram lá que tiveram alguns modelos atômicos ao longo da história, mas o que a gente usa como padrão didático é o modelo Rutherford-Bohr. É o modelo de Rutherford que foi aperfeiçoado por Niels Bohr. Para quem já viu um pouquinho a mais, o Bohr era aluno de Rutherford. Tá? Então, olha só, basicamente o que a gente tem aqui é um espaço para a gente montar um núcleo, tá? E um outro espaço aqui para a gente montando a eletrosfera e vendo carga resultante, número de massa e ver que elemento químico que é aquele que a gente está montando aqui. Como vocês puderam ver, o elemento químico ele é caracterizado pela quantidade de prótons. Tá? Quantidade de nêutrons e quantidade de elétrons dão outras características para o elemento. Mas o que caracteriza um elemento é esse número de prótons aqui. Tá? O elemento mais simples é o hidrogênio. Ele tem um próton e um elétron. É o primeiro elemento da tabela periódica. É o elemento mais simples. Como vocês podem ver, a tabela periódica ela é dividida, obviamente, em períodos. Né? Cada período é essa linha horizontal que você tem aqui na tela, mostrada aqui. Olha. Observe que são 7 períodos. Tá? A tabela periódica tem 7 períodos. Não é coincidência o átomo ter 7 camadas eletrônicas, 7 níveis. A tabela periódica ela é montada se baseando que o átomo tem 7 níveis eletrônicos. Então, por exemplo, o hidrogênio, que está aqui é o primeiro elemento mais simples, ele está na primeira linha, primeiro período, logo ele só tem uma camada de elétrons, um nível. O segundo elemento é o hélio. Olha, aqui também está no primeiro período. O primeiro período ele tem uma característica, ele só tem um nível, então ele também só tem um subnível, que é o subnível S, que pode comportar no máximo 2 elétrons. Então está aqui o íon. Nesse caso ainda é um íon, né? Um íon positivo. O hélio, ele tem 2 prótons e tem 2 elétrons, só que o hélio tem uma característica diferente do hidrogênio. O hélio, ele tem nêutrons. Esse aqui seria então um átomo de hélio montado. Observa que eu adicionei aqui os nêutrons, ele não deixou de ser hélio, ele continua sendo o elemento químico hélio, tá? Então aqui, olha só. Esse aqui é o elemento químico hélio, um átomo neutro. Se eu tirar um elétron desse cara aqui, ele vai ficar, olha só, com uma carga positiva de 1. Os prótons têm cargas positivas, os elétrons, carga negativa. Então, você tem 2 positivos. Para um negativo, vai sobrar um positivo. Número de massa, vamos colocar aqui. Quem é o número de massa? É a soma da quantidade de partículas que a gente tem no núcleo. No caso, eu tenho 4 partículas, 2 prótons, 2 nêutrons. Então, o número de massa é 4. Esse elemento ainda é um elemento estável. Um elemento instável é quando ele tem um núcleo com uma quantidade muito grande de prótons, ou perdão, muito grande de nêutrons, tá? Esse elemento instável, ele pode decair num elemento ou de menor número de prótons, decair, no caso aqui, só pode decair para o hidrogênio, ou então ele pode se decair para o hélio estável, liberando esse nêutron aí. Esse tipo de reação não é bem uma reação, é um tipo de transformação que acontece, é o que a gente chama de decaimento radioativo. Tá? O decaimento radioativo é quando um elemento químico ele vai se transformar ou num elemento químico, no mesmo elemento químico, né, que tem o mesmo número de prótons, só que quantidade menor de nêutrons,
ou em outro elemento químico menor. É o que acontece, por exemplo, com o urânio. O urânio, ele decai formando dois outros elementos para poder gerar a energia que a gente conhece como energia atômica, vindo da fissão atômica. Tá? Vou tirar esse cara daqui, vou deixar esse cara estável. Vou tirar esse aqui para não atrapalhar muita gente. O íon é um elemento químico, um átomo, que perde ou ganha elétrons. Nesse caso aqui, ele perdeu um elétron. Vamos botar mais um aqui para ele ficar um átomo neutro. Então, se eu continuar a montar aqui na minha brincadeira, olha só. O terceiro elemento é o lítio. O lítio, ele tem mais um neutro aqui para ele ficar estável. O lítio, olha só, são 3 prótons. Então, ele tem número atômico 3. Bom, para ele ser um átomo neutro, carga resultante zero, ele tem que ter 3 elétrons. Então, ele tem 2 camadas eletrônicas. Por isso que ele está no segundo período. Bom, eu posso encher aqui o meu núcleo, olha só. Número atômico 4 é o berílio. Número atômico 5 é o boro. Número atômico 6 é o carbono. Vamos encher esse cara aqui também para ficar com a carga resultante, com o núcleo aqui estável. Olha só, esse carbono, deixa eu encher aqui também, deixá-lo como um átomo neutro. Opa, quero íon negativo não. Um átomo neutro, olha só. Um átomo neutro, quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Aqui, ele tem um número de massa 12, tá vendo? Vocês observam aqui que o número de massa é 12. O carbono, ele é um caso interessante, porque ele tem o que a gente chama também de carbono 14. Olha só. O carbono 14, ele é um elemento instável. Ele pode decair no carbono 12 conforme o tempo passa. Eu expliquei na videoaula de correção dos últimos exercícios. O carbono 12 e o carbono 14 é o que a gente chama de isótopo. Né? A pessoa às vezes está com a dúvida ali. O que é um isótopo? É um elemento químico que tem diferentes números de massa. Pode ver que o elemento químico é caracterizado pela quantidade de prótons, essa partícula aqui laranjinha. O que vai diferir um isótopo do outro é a quantidade de nêutrons. Nesse caso, tem 14. 14, no caso, é o número de massa. Eu tenho 8 nêutrons para 6 prótons. Quando ele decai, ele perde esses 2 nêutrons e volta a ser um carbono 12, que é o carbono que a gente encontra em maior quantidade na natureza. Tá? O carbono 14, ele é interessante, olha só, por quê? A nossa matéria, né, o nosso corpo, o ser humano, na verdade, todos os seres vivos, vamos colocar assim, eles possuem uma determinada quantidade de carbono 12 e carbono 14. Quando esse corpo ele morre, a quantidade de carbono 14 vai diminuir com o tempo. Só que leva em torno de 5.000 anos para diminuir, decair. Então, com isso, dá para fazer mais ou menos a idade, fazer o cálculo da idade de certos elementos. Por exemplo, um fóssil. Qual a idade que tem um osso quando um antropólogo lá consegue? Um arqueólogo, no caso, antropólogo. Um arqueólogo consegue. Ele vai fazer isso através da medição da quantidade de carbono 14. Porque ele conhece qual é a quantidade que um corpo vivo teria, né, daquela espécie. Então, ele consegue fazer esse cálculo mediante a quantidade de carbono 14 que se encontra. Leva em torno de 5.000 anos para o carbono 14 decair para o carbono 12. Tá? Beleza. Podem falar, gente. Tem alguma dúvida sobre isso daqui? Ou a gente pode falar aqui dos elementos químicos, do símbolo, e montar conforme número atômico e número de massa? Por mim ainda tá tranquilo. Leandro, eu tenho uma dúvida. Sim. Quando um átomo se transforma em um íon, quando ele passa a ser carregado negativamente ou positivamente, o que acontece na prática com esse átomo? O que acontece na prática? O que acontece basicamente? Vamos falar primeiro então ali dos gases nobres, para a gente ser mais técnico um pouquinho. Os gases nobres
são esses elementos que estão nesse último grupo aqui da tabela periódica, na vertical, olha só, que estou apontando ali. Os gases nobres, eles têm a última camada de elétrons, que a gente chama de camada de valência completa. O hélio tem 2 elétrons e o restante tem 8. Então, esses elementos aqui, eles não se transformam em íons, porque eles não fazem ligação química. O que vai acontecer? Quando um elemento químico, um átomo, que perde ou ganha elétron, na prática, o que vai acontecer quando ele perde ou ganha elétron? Ele pode ser atraído por um outro elemento, um outro átomo. Pode ser um outro átomo que seja igual, no caso, vamos colocar 2 átomos de oxigênio, ou então um átomo de oxigênio pode ser atraído por um átomo de hidrogênio. E aí ele pode realizar o que a gente chama de reação química, tá? Uma ligação química, para ser mais exato. Uma ligação química. Uma ligação química é quando você tem 2 átomos que não são estáveis, né, do ponto de vista da camada de valência, e que eles fazem ligação para serem encontrados na natureza. Então, na prática, eles ficam carregados positivamente ou negativamente e podem ser atraídos, né, ou repelidos também por outro átomo. E basicamente o que acontece. Eles vão se transformar em outro elemento? Não, eles não se transformam em outro elemento, mas eles podem ser atraídos por outro átomo e aí sim, eles podem realizar uma ligação química, formando uma molécula. Ah, entendi. Eu tenho... Deixa eu ver se eu consegui... porque eu estou partilhando essa tela, não consigo mudar a tela. Daqui a pouco eu vou ver. Eu tenho uma outra aplicação ali, que eu tentei abrir, mas era em Java, não tinha aberto ainda não, sobre formação de moléculas. Olha só, vê se aparece aí. Não, eu vou ter que não compartilhar, eu vou ter que deixar de compartilhar essa tela para poder abrir a outra. Então, vou fechar essa tela. Vamos fechar. Vamos compartilhar. Tem uma mensagem aqui no chat. Tem gente tendo problema para entrar no grupo, o Evandro colocou. Qual é o problema? Para mim, está falando que ID é válido, é inválido. Ele deve ter digitado errado alguma coisa lá. Já entrou, beleza. Já entrei. Já entrou, né? Show. Vamos lá. Vou ver se eu consigo compartilhar outra tela aqui, mas para isso eu tenho que mudar aqui primeiro. Agora vamos lá. Não precisava, vou continuar abrindo. Beleza. Olha só. O símbolo do átomo, né, como a gente estava falando aqui, que muita gente vê sem dúvida. O padrão é esse daqui sempre. Olha só. Aqui apareceu o símbolo, né, a letra maiúscula aqui, com o símbolo do elemento químico, tá? Hidrogênio. No canto inferior esquerdo, tá aqui em laranja, vai aparecer o número atômico, que é a quantidade de prótons que o elemento tem. Aqui em cima vai aparecer o número de massa, tá? No caso aqui, eu coloquei um próton aqui no hidrogênio, então é um isótopo do hidrogênio. Ele tem número atômico igual a 1, número de massa igual a 2. É um íon positivo, porque ele só tem um próton, carga elétrica negativa é 0, então ele vai ter aqui mais 1. Se eu colocar um íon aqui, um átomo neutro, então a carga dele é 0. Então é isso que vai acontecer quando você tiver a representação de elemento químico, tá? Então vamos encher esse cara aqui. Nitrogênio, vamos ver até onde ele vai. Oxigênio. Flúor, acho que ele vai até o neônio. Neônio. Vamos deixar ele também com a quantidade de nêutrons.
igualada. Beleza. Agora elétrons, né? Não tem outro jeito não, tem que arrastar mesmo. O link dessa aplicação tá na atividade, lá no PDF, que está no portal. Então, beleza. Conseguimos montar aí um neônio. O neônio está no segundo período. Tem número atômico igual a 10 prótons. Ele tem um número de massa igual a 20, que é a quantidade de prótons e nêutrons. Carga elétrica desse cara aqui é zero, né? Que ele tem quantidades iguais de elétrons e prótons. Beleza? Então, esse é o neônio. O neônio ele é um gás nobre. Tá vendo que está aqui na tabela periódica, aqui nesse cantinho aqui. Tá? Bem, e aqui a última parte aqui é um joguinho, né? Você pode jogar o joguinho aqui da tabela, de você encontrar qual é a carga elétrica, descobrir aqui se é um átomo neutro com carga positiva ou negativa, tá? E essa interrogaçãozinha aqui que eu vou descobrir o que é agora. Beleza. Conferir. Ah, beleza. Aqui ele está querendo que você encontre qual é a carga no canto direito superior, carga zero, né? 2 prótons, 2 elétrons. O número de prótons aqui é 2, que é o hélio. E o número de massa aqui é 3. Por que é 3? Tem 3 partículas aqui no núcleo. Conferindo. Chegou da EPO. Beleza. Qual a carga total? Você tem 2 cargas negativas, uma positiva. Então, a carga é negativa de 1. E aqui, encontre o elemento. Tenho 10 prótons, 11 nêutrons e 10 elétrons. Bom, para encontrar o elemento, só a quantidade de prótons aqui resolve. São 10 prótons, só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tinha acabado de fazer, né? É um átomo neutro ou é um íon? 10 para prótons, 10 para elétrons, então ele é neutro. Chegou a doer meu ouvido agora. Agora pequenininho, um próton é um hidrogênio. É um átomo neutro, ele é um átomo neutro. Um próton, um elétron. Diversão total. E aqui também são 2 prótons, então é o hélio. São 2 prótons, 2 elétrons, é neutro também. Vai ficar sempre assim. Bota um negócio mais difícil para a gente aí. Ah, de novo, não vou continuar não. Deixar para vocês se divertirem depois. Tá? Ah, tem tempo aqui, dá para construir o tempo. Deixa eu ver se... Ah, dá para mudar. É, não. Ah, dá. Apareceu a tabela periódica aí? Eita. Sim, apareceu. Ei, show de bola. Essa tabela periódica aí, depois eu posso mandar o link para vocês, ou coloquem no Google, tabela periódica dinâmica. Né, que aí você consegue dar uma olhada aí em cada elemento químico. Né? Observe aí que tem alguns elementos químicos que ainda não tem, vamos colocar assim, nomes, né? Só um nome aleatório aqui. Aquela organização que a gente usa, gente, deixa eu ver essa do monte o átomo. Essa daqui, a gente usa essa forma de se expressar aqui. Essa aqui é a forma mais padrão que a gente encontra, tá? É da IUPAC. O número atômico no canto inferior esquerdo, o número de massa no canto superior direito. Canto superior esquerdo, canto inferior esquerdo. E aqui você encontra qual é a carga. Mas em alguns casos, como essa tabela aqui, essa tabela não está seguindo o padrão da IUPAC, tá? Porque você vê que o número atômico está aparecendo em cima. Olha só o hélio aqui, o número atômico em cima, tá vendo? Se você olhar os outros elementos, todos eles estão com o número atômico em cima. Esse caso aqui, olha só, o que aparece para a gente aqui em azul são aqueles elementos que a gente encontra no estado líquido à temperatura ambiente. O que aparece em preto é o que a gente encontra no estado sólido.
E o que aparece aqui em vermelho, com o nome, o símbolo, perdão, em vermelho, é o que no estado, que na temperatura ambiente vai aparecer no estado gasoso, tá? Tá até aqui a nossa tabelinha aqui. São apenas 2 elementos que aparecem no estado líquido: o mercúrio, que é o metal, e o bromo. Restante, todos eles, todos os metais, pelo menos, vão aparecer para a gente no estado sólido, tá? Tem algumas divisões que não são muito bem padronizadas. Por exemplo, a gente usa uma divisão de tabela que é o seguinte: a gente tem metais, não metais, tá? E gases nobres. Tem algumas outras organizações que traz um semimetal, tá vendo? Semimetais. O que seria um semimetal nessa ideia aqui? Em algumas condições ele vai ter comportamento de metal, em outras de um não metal. Que condições seriam essas? Por exemplo, temperatura. O silício, por exemplo, aqui, olha só, silício. Silício ele aparece para a gente aqui como um semimetal. O silício, em determinadas temperaturas, ele se comporta como metal. Temperaturas altas, ele se comporta como metal. Ele consegue conduzir, por exemplo, carga elétrica, o silício. Tanto é que o silício ele é usado na fabricação de chip de celulares e computadores. Os chips, os processadores, são fabricados com a maior parte da matéria-prima é silício, porque eles têm essa característica de se comportar como metal em temperaturas mais altas. Fala, quem está ativo aí, pode falar. Hello. Oi, fala, pode falar. Dúvidas? Por mim, não tenho dúvida não. Tá tranquilo, né? Também não tenho, não. Buenas. Também não tenho, não. No 9º ano a gente tem uma ideia assim da parte da química, da tabela periódica, meio de conhecimento, né? Porque o mais importante aqui é vocês terem familiaridade com ela. Não é para ninguém decorar a tabela periódica, a não ser que você queira, né? Em qualquer prova que seja utilizada a tabela, ela tem que ser fornecida. Ninguém é obrigado a decorar a tabela periódica. A gente tem que usar a cabeça para outras coisas mais práticas, né? Se existe uma tabela é porque não é para a gente decorar a tabela. Certo? Que bom. Que bom, né? Amém, né? Eu tinha deixado para vocês também fazerem os exercícios, certo? Então... Certo. Fizeram nesse tempo? Deu tempo? Ou vamos fazer daqui a Deu tempo pouco? direitinho. Eu fiz, Qualquer deu época, eu tempo. não sei. As páginas 64... Não, 65, 66... Deixa eu ver aqui. 64, 65 e 66. É o finalzinho. Deixa eu aumentar aqui para vocês darem uma olhada aí. Para dar uma conferida. 65 e 66. Isso aqui depois eu mando para vocês. Eu mando isso aqui discutido na próxima aula. Para dar tempo. Para vocês. Alguma dúvida desse exercício, Evandro? Ele disse que fez. Meu microfone estava ligado até agora. A minha dúvida foi a questão final, a 14D. Eu fiquei confuso nela, eu não entendi nem o que eu tinha que fazer. A última, literalmente a última, essa aí. Porque aqui faz o seguinte, você conseguiu fazer a C? Consegui. A C pede para você fazer a distribuição eletrônica, certo? Aí o que ele pede, de acordo com a resposta do item anterior, indica os subníveis da camada de valência. O que é camada de valência? A camada de valência é a última camada, exatamente. Então, por exemplo, a última camada aqui do flúor é a segunda camada. Então, 2S2, 2P5. É simples assim? É só você pegar a última camada. Nesse caso aqui do bromo, você tem o 4S2 e o 4P5.
Observa que você tem aqui o 3D10 entre... Opa, tá acabando o tempo. Não, tá faltando 10 minutos. Aqui, olha só, você observa que você tem 3 P6, tem 4S2 e depois o 3D10. Na verdade, a camada mais energética desse átomo aqui, do bromo, é o 4P5, que é a camada mais externa, né? Esse subnível aqui é o mais energético, né? Que é o 4P. Então, qual é a camada de valência? 4S2, 4P5. Era só isso. Só Entendi. Leandro. Obrigado. Sim, Júlia. Leandro, Oi. eu não consegui entender direito como é que faz a distribuição dos, seriam os elétrons É chatinho pelas fazer camadas isso. das órbitas. Ela é um pouquinho enjoadinha porque você tem que seguir. Deixa eu abrir lá em cima. Às vezes para você deve estar a tela pulando aí. Acho que eu já passei. Não, não passei não. Apareceu aí o diagrama de Pauling já? Página 53. Aí, ó. Isso, já apareceu aí em cima. Acabou de aparecer. Tá. Então, o que acontece? A gente tem duas formas de fazer distribuição eletrônica, por níveis e por subníveis. O que é mais cobrado, na verdade, é você fazer por subnível, que é essa utilizando o diagrama de Pauling. Primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir montar bem o diagrama de Pauling. Montar, que eu digo assim, para você saber montar isso daqui, tá? Eu faço até de uma forma um pouquinho diferente. Você vai... Depois eu vou mandar uma foto no grupo, que eu acho que vai ficar mais fácil, porque eu tenho ele montado aqui. O que acontece? Você vai ter que fazer essa distribuição, montar nesse esquema aqui que você está vendo na tela, e sempre você vai ter que colocar isso na diagonal. Então, vai começar sempre do 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. O que isso significa, esse 1S, 2S? Então, vamos lá. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 representa o nível, tá? A camada de energia. Certo? Camada ou nível de energia. O S representa o subnível. A gente tem conhecido 4 subníveis. Embora a gente pode ter mais subníveis, mas são elementos químicos que a gente não conhece ainda. Então, assim, na prática, nós temos 4 subníveis. O S, P, D e F. Então, vamos lá. A primeira camada, ela só tem um subnível, que esse é 1S. A segunda camada tem 2 subníveis, 2S, 2P. Terceira camada tem 3 subníveis, 3S, 3P, 3D. Quarta camada, 4 subníveis, 4S, 4P, 4D e 4F. Na teoria, a camada 5 também teria 5 subníveis, mas a gente não conhece o quinto subnível. Então, a gente só fica até o 4. Por isso que o diagrama de Pauling ele só está montado aqui até o subnível F, 5F. Os 6, na teoria, teriam também 6 subníveis, só que a gente só vai até o 3 na prática. E o 7 teriam 7 subníveis, mas na prática a gente só vai até o 2. Tá? Então, o que acontece? O 1 representa um nível, a letra representa o subnível. Tá? Então, quando a gente pega um elemento químico muito grande, dá trabalho para fazer. Mas quando a gente pega um elemento químico com número atômico baixo, fica mais fácil. Por exemplo, deixa eu colocar aqui para eu escrever. Então, por exemplo, se eu pego um elemento químico que tem um número atômico igual a 5, tá? Olhando na tabela aí, você vai ver qual é esse elemento químico. Como é que eu faço
a distribuição desse elemento aqui. Sumi com a tela. Como é que eu faço a distribuição desse cara aqui? Olha só. Eu começo pelo primeiro nível. 1S2. Certo? Por que o 2 em cima? O 2 em cima, boa pergunta. É a quantidade de elétrons que eu tenho naquele subnível. Aí é outra coisa que você precisa conhecer. O primeiro subnível cabe em 2, o segundo cabe em 6, o terceiro subnível 10 e o quarto 14. Então, esse primeiro subnível aqui, ele só cabe em 2. Um nível, o S é o subnível, e 2 em cima aqui, que parece um expoente, é a quantidade de elétrons que ficou naquele subnível. Aí, se você observar no nosso diagrama de Pauli, qual é o próximo subnível depois do 1S? Seria 2S. Seria 2S, muito bem. Então, seria 2S. Eu já coloquei 2, quantos faltam? Eu já coloquei 2 elétrons. Quantos elétrons faltam para colocar? 3. 3. Então, esse elemento químico Z igual a 5, que também tem 5 elétrons, a distribuição eletrônica dele em subnível é essa daqui. Ô, professor, Sim? o S pode chegar a 3? Não. Opa, desculpa. Então, eu cometi uma falta. Muito bem. Faz sentido. Muito bem, Evandro. Muito bem. Então, vamos fazer de novo. Ó. Então, a gente tem 1S2, 2S2. Muito bem, Evandro. Aí, depois vem o P. 2P1. Na ordem aqui, ó. 1S2, 2S2 e o próximo seria o 2P1. Então, essa aqui, na verdade, seria a distribuição eletrônica dele. Foi, Júlia? Foi, mas só que em um exercício, essa poderia ser a resposta? Poderia. Entendi. Se pedisse a distribuição dele eletrônica em nível, poderia ser. Obrigada, Leandro. Tá certo. Gente, mais alguma Professor, dúvida? Sim. eu tenho. Então, a minha dúvida... Peraí, já estou chegando nela aqui. É na questão de íons. Quando você vai fazer um cálculo com o íon, como que fica o número de nêutrons e elétrons? Em qual questão especificamente, Beatriz? 9. Questão 9. Da página 65. Rapidinho aqui, que falta pouco tempo. Vamos lá, no caso aqui tem o 39, tá? Olha só, ali a única coisa que vai mudar é a quantidade de elétrons, tá? Porque, por exemplo, na letra A, você tem 39, 19, K+, não é isso? O número de prótons é 19, tá certo? Agora, se ele é positivo, se ele está um maisinho aqui só, significa que ele tem um próton a mais do que elétrons. Então, ele, ao invés de ter 19 elétrons, como tem no primeiro item, ele vai ter 18. Entendi. E quando for negativo, você acrescenta o número? Aí você acrescenta a quantidade de elétrons. Porque, assim, quando o sinal é positivo, significa que ele tem mais prótons. Quando o sinal é negativo, significa que ele tem mais elétrons. Certo? Certo. Tá bom, gente? Gente, vai acabar o tempo, tá bom? Faltam poucos segundos. Eu vou depois disponibilizar isso para vocês, tá? Aí a gente vai conversando aí pela plataforma, tá bom? Quem não conseguiu fazer esse exercício, vai fazendo aí, que eu vou mandar a correção para vocês depois, tá bom? Tá Agradeço a todos. Uma boa manhã de estudo. Tá quase na hora do intervalo de vocês, né? Intervalo virtual, né, gente? A gente faz no Discord, pena que ninguém vem. Grande abraço. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.